O Senhor Jesus disse, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 a 24. O Senhor exige que adoremos a Deus em espírito e em verdade, pois somente assim poderemos conquistar sua aprovação. Mas o que implica exatamente adorar a Deus em espírito e em verdade? Alguns irmãos e irmãs acreditam que orar e ler a Bíblia diligentemente todos os dias é adorar a Deus. Algumas pessoas acreditam que frequentar reuniões pontualmente e ir à igreja toda semana é adorar a Deus. Outras ainda acreditam que labutar, trabalhar, renunciar e despender pelo Senhor é adorar a Deus e assim por diante. Há muitas maneiras de praticar a adoração a Deus, mas estamos adorando a Ele em espírito e em verdade? Deus louva esse tipo de prática? Vamos comungar juntos sobre isso. 1. Estamos praticando a verdade ou nos apegando a regras e rituais? A partir do momento em que começamos a crer no Senhor, embora possamos orar, ler a Bíblia e cantar hinos todos os dias e frequentar a igreja, louvar ao Senhor e ouvir sermões toda semana, será que adorar a Deus em espírito e em verdade envolve apenas essas práticas externas? Lembremos que, quando a mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus onde ela deveria adorar a Deus, ele respondeu: a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 21 e 23 a 24. O Senhor Jesus revelou claramente às pessoas a vontade e as exigências de Deus. Não importa onde as pessoas adorem a Deus e elas não devem seguir nenhuma regra ou cerimônia, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é também o nosso princípio de prática para adorar a Deus. Mas, na maioria das vezes, concentramos nosso esforço apenas em nossas práticas externas, temos o cuidado de orar um pouco mais e dizer um pouco mais, lemos versículos da Bíblia várias vezes, tentando memorizá-los, frequentamos a igreja com qualquer tempo, sob vento ou chuva, faça calor ou frio, organizamos todos os tipos de atividades ou produzimos vários espetáculos para louvar ao Senhor e sempre participamos com uma atitude positiva, e assim por diante. Externamente, parece que estamos despendendo muito esforço e pagando um preço alto para louvar ao Senhor e sofrendo muito, mas quantas vezes dizemos o que está em nosso coração quando oramos a Deus? Quantas vezes durante o curso da leitura da Bíblia, cantando hinos ou frequentando igrejas e ouvindo sermões, nos esforçamos para estar perto de Deus e contemplar as palavras do Senhor? Quantas vezes, ao adorar a Deus, buscamos a vontade do Senhor e a compreensão de suas palavras? Alguns irmãos e irmãs têm praticado dessa maneira por muitos anos, mas ainda não compreendem a verdade nem têm conhecimento do Senhor, e quando algo lhes acontece, ainda pecam com frequência e vivem escravizadas e restritas pelo pecado. Nisso nos deparamos com um problema sério. A maior parte do tempo que passamos orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja e ouvindo sermões, estamos simplesmente agindo sem nos envolver. Não estamos realmente adorando a Deus em espírito e em verdade, nem estamos praticando a verdade para satisfazer a Deus. Independentemente de quanto nos dediquemos a essas práticas externas, Deus não aprova. Portanto, como podemos adorar a Deus em espírito e em verdade ao orar ou ler a Bíblia? Vamos ler juntos uma passagem das palavras de Deus. As palavras de Deus dizem: uma vida espiritual normal é uma vida vivida diante de Deus. Ao orar, pode-se aquietar o coração diante de Deus e pela oração, pode-se buscar a iluminação do Espírito Santo, conhecer as palavras de Deus e entender a vontade de Deus. Ao comerem e beberem das suas palavras, as pessoas podem ganhar um entendimento mais claro e mais profundo da obra atual de Deus. Elas também podem ganhar uma nova senda de prática e não se agarrarão à antiga. Tudo o que elas praticam será para alcançar crescimento na vida. Quanto à oração, não se trata de dizer algumas palavras que soem bem ou de desabar em lágrimas perante Deus para mostrar o quanto você está em dívida. Antes, seu propósito é treinar-se no uso do Espírito, permitindo que se aquiete o coração diante de Deus, treinar-se para buscar orientação das palavras de Deus em todos os assuntos, a fim de que seu coração possa ser atraído a uma luz nova e fresca a cada dia, e para que não seja passivo ou preguiçoso e possa entrar na trilha certa de pôr as palavras de Deus em prática, a respeito de uma vida espiritual normal. As palavras de Deus nos mostram o caminho da prática. Quando oramos, devemos ter o cuidado de falar com Deus de coração, falar honestamente e confiar a Deus nossas dificuldades práticas e estado real.
E quando lemos a Bíblia, cantamos hinos, frequentamos a igreja ou ouvimos sermões, nosso coração deve sempre se concentrar em buscar a verdade, buscar a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo e contemplar as palavras de Deus para que possamos compreender sua vontade por meio de suas palavras, conhecer a Deus e ter uma senda de prática e entrada. Só isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Se praticarmos muitas vezes dessa maneira, teremos crescimento contínuo na vida,